E aí, povo? Bom. Ai, ai. Um domingo sem One Piece é uma tristeza, né, cara? Foda. E aí, Adriel? Opa, esqueci disso aqui. Ah, hoje tá aparecendo lá os troços. Ó, aí, tá aparecendo, não tá bugado hoje. Hoje é o quê? Hoje vai ser React. Porque eu preciso fazer conteúdo pro segundo canal. Foda. Já é dia 11 e não postei nada lá. Aí é foda, né? Então, mandem coisas aí. Beleza? Cara, notícias boas hoje, né? Microsoft vendeu a Tango. Wi-Fi Rush vai voltar, tudo indica. Pô, merda é essa. Ai, que bizarrice é essa, Adriel? A amostra deve ser muito alta para tentar mostrar no microscópio os famigerados lactobacilos vivos do leite Ah, fermentado. entendeu. Como a quantidade deles na amostra deve ser muito alta, preparei 3 lâminas para observar, uma com a amostra pura e outras 2 com diluição em água destilada. Fiz diluições na proporção de 1 para 1 e 2 para 1. Agora vamos observar, começando pela amostra pura. Iniciando aqui no aumento de 100 vezes, não vejo nada, o que é esperado pois as bactérias são minúsculas. Justo. 500 vezes de aumento e nada também. Agora no aumento de 1000 vezes, começo a ver esses pequenos pontinhos se mexendo. Estamos agora em 2500 vezes de aumento e sim, esses pontinhos pretos são os lactobacilos vivos. Olha eles aí. Eles existem apenas nessa única gota do leite fermentado, encontramos uma quantidade enorme deles. Nas lâminas com diluições Caralho. formaram-se agregados e não consegui ver muita coisa. É isso, espero que tenham gostado do vídeo. Vamos beber então essas queridas bactérias e sermos felizes. Até. É isso, pô. Os famosos lactobacilos vivos, né? Lendários. Aí você também pode mandar, Pedro. Só falar o nome do vídeo pra eu ver. Bizarro, tá ligado? Definitivamente algo que eu não esperava ver de começo. Pô, cara, eu vou ter que falar sobre isso, né? Eu vou falar aqui, tá? Porque aqui vai pro segundo canal de qualquer forma. Então, vai atingir o público menor de qualquer jeito, né? Cara, que merda é essa que essa Nagika arrumou, velho? Pô, se eu soubesse que se eu criticasse tanto o Jujutsu, as pessoas pararem de fazer música de Jujutsu, né? Enquanto eu pensava que ia trazer música de diversos outros tipos de obra, né, pra cena,
nesses diversos, o caminho que eles fossem seguir, né? Fosse fazer música de analog horror, aí eu, todo respeito, eu teria voltado no tempo, batido na minha cara pra me impedir de falar isso. Puta merda, velho. Não é possível uma coisa dessa, cara. Meu Deus do céu, a gente tá no Creepypasta versão 2024, né, velho? Puta que pariu. É triste. Deprimente também. É claro que as músicas vão ser ruins. É a porra dos negócios que estão sendo feitos, caralho. Hã? Cada coisa. Evidente que a música vai ser uma merda. O material base pra essa bosta é um estrume gigantesco. Você não vai fazer um negócio bom disso nem fudendo, caralho. Nem se você for bom, você não vai conseguir fazer. Inacreditável. O pior pai que já existiu em Hunter x Hunter. Não, o pior pai do mundo aí, ó. Não é esse canal, não. Tudo beleza? Eu sou o Douglas e sejam bem-vindos ao Mundo dos Caçadores. Primeiramente, é claro, feliz Dia dos Pais aí para todos os pais dos inscritos aqui do canal e até mesmo para a galera que já é pai, né? Um grande privilégio aí ter essa oportunidade. Espero um dia eu conseguir ser também. E aí, videozinho surpresa, né? Esse vídeo aqui é realmente... ele tem uma história interessante. Vou falar um segredo aqui pra vocês. Esse vídeo deveria ter saído ano passado, galera. No Dia dos Pais. E aí, então, viu? Deu pra sair depois de um ano. Eu perdi o time. Eu falei, quer saber? Vou deixar esse vídeo pro ano que vem. E aqui... Ginga ou o pai do Killua? Por que o pai do Killua seria o pior pai de Hunter x Hunter? Ele não seria, não. Na verdade, tirando o fato dele fazer as coisas horríveis que um Zoldyck faz pra família por tabela, ele é um bom pai. Né? Senão o Killua teria ressentimento dele. Não é o que o Killua tem, não é verdade? Estamos. Bom, mas do que se trata esse vídeo aqui? Bom, nesse vídeo eu pretendo mostrar pra vocês que o Jin não é um pai tão ruim como todo mundo pensa por aí. Cansei do vídeo, bora pro próximo. Falando sobre Robert Downey Jr. como Dr. Doom. E porque é uma decepção do Daniel Fernandes. YouTube, vamos falar sobre a situação da San Diego Comic Con e os anúncios dela, em particular um anúncio em específico, que foi o anúncio que fez com que todos os outros ficassem, entre aspas, irrelevantes, porque todo mundo só falou desse em particular, porque, meu Deus. Claro que teve outros muito legais, mas esse levantou tanta discussão que eu acho interessante de falar a respeito. Devido às tretas com Jonathan Majors, o ator do Kang, o Caçador, a Marvel decidiu radicalmente mudar a direção do MCU agora, abandonando Kang como um vilão e definindo Dr. Doom, ou Doutor Destino, se você for velho, como o vilão principal da Marvel no momento. Assim... Não que eu não ache que o Dr. Doom deveria ser, né? O Victor Doom é um personagem fantástico, foda pra caralho, e ele realmente é um personagem que consegue carregar de boa, como um vilão dos Vingadores, né? O vilão principal de uma fase, por assim dizer. Tranquilamente. Dito isso, é muito merda essa porra dessa decisão, cara.
porra, quebrar toda a lógica narrativa que vinha sendo construída, porque o pau no cu do ator fez merda. Demite fazer request, cara. Qualquer dificuldade. Nem parece que a Marvel já não fez trocentos requests durante esses anos todos. Nem parece. Ah não, Charlie, mas tem que entender que ele é a cara de um personagem que vai aparecer um milhão de vezes. Foda-se. Sabe o que você faz? Pega a porra do personagem, faz request, e depois você vai lá, muda com o IA, pega a porra dos malucos que sabem fazer um deepfake e altera a cara desses filha da puta em todos os filmes antigos. Simples. Só refazer, relançar. Maravilhoso. Resolvido o problema. Vamos, caralho, vamos trabalhar, porra. Ah não, jogar a narrativa inteira fora pro caralho. Enfiar as pressas um troço aqui e ainda voltar com a porra do Robert Downey Jr., cara. Mano, isso é um desespero que... Puta que pariu, velho. Sim, mudando o nome do próximo filme de Vingadores para Vingadores Doomsday e também definindo que o Doom vai ser Robert Downey Jr., nosso queridíssimo Homem de Ferro, óbvio. Uma galera amou, uma galera odiou, uma galera apontou similaridades com isso com os quadrinhos, o que eu não acho tanto assim um argumento, além de ser tipo esticar um elástico o máximo possível, mas tudo bem. Eu gostaria de dar minha opinião quanto a isso, e não só isso, muito mais coisas relacionadas à Marvel, é claro. Mas vamos falar só disso de início. Eu acho que o Robert Downey Jr. vai fazer um ótimo Doom, e ao mesmo tempo... Obviamente, né? É o Robert Downey Jr., caralho. Eu não gosto muito dessa ideia, mas ao mesmo tempo eu não ligo tanto quanto parece que eu ligo. É isso. Eu não gosto porque eu queria um personagem que vai envelhecendo com o tempo, tá ligado? Você vê várias facetas desse personagem e não de novo a cara do Robert Downey Jr. Se eles fizessem um trabalho fantástico de maquiagem ao ponto de eu nem reconhecer que é o Robert Downey Jr. fazendo o personagem, maravilhoso. Aí não tem problema mesmo que se foda, tá ligado? Mas porra, será que vai ser? Essa é a minha definição. Vamos por pontos. Doom, eu vou continuar chamando ele de Doom, desculpa. Porque pensa assim comigo, se fosse pra poder pegar o Robert Downey Jr. e fazer toda uma maquiagem na cara dele pra mudar o rosto dele, qual que é a lógica de trazer ele de volta pra interpretar esse papel? Não tem, tá ligado? Doutor Destino é um nome que eu nunca me acostumei, mesmo quando eu era pequeno. Afinal, Marvel vs Capcom, né? Doom é um dos maiores vilões da Marvel. Alguns diriam até maior vilão da Marvel. E ele tem um problema muito sério de não ter tido uma boa adaptação, pelo menos nos cinemas. E faz completo sentido colocar ele como vilão principal pós-Thanos, ou pelo menos fazer uma saga dedicada a ele, mesmo que seja depois. Eu sempre achei que esse fosse o plano, mas seria um plano pra depois só. Só que como um dos filmes que vai sair em breve é Guerras Secretas, e Doom foi o vilão em Guerras Secretas 2015, isso faz completo sentido, né? Meu problema é só que eu sinto que é muito rápido, talvez seja exatamente por causa do quão do nada esse anúncio meio que foi. E Exatamente, tá ligado? Jogou fora toda a construção que estava sendo feita. Minha principal crítica à fase 4 e à fase 5 da Marvel é que as outras fases elas foram construídas com o passar dos anos, né? Por mais que elas tenham menos conteúdo, teve um tempo para rolar, né? Os anos foram passando e a construção foi feita com um tempo. Não foi tipo, toma, acabou, tá ligado? Porra, a saga do Thanos durou 10 anos pra acabar. Uau, assim, uma década, se eu não me engano. Algo do tipo, né? Dividido lá em 23 filmes, se eu não me engano. A porra dessas fases tava pra ser resolvida em 3 anos só. Tipo, 4 anos só, tá ligado? Não existe isso, velho. Eles encurtaram muito. Aí agora, eles pegaram literalmente todo, né, esse caminho que já foi curto, apesar de ser abarrotado de coisa, e literalmente vão jogar fora essa construção pra enfiar de qualquer forma outra coisa do nada. E a construção de tudo isso? Vai pro caralho. Com do nada ele foi inserido nesse universo agora. Mas... Já pensaram se esse filme do Quarteto Fantástico for um fracasso? Já pensaram se eles errarem aqui? Como é que vai fazer depois? Literalmente estão apostando tudo nesse filme agora. Se esse filme for um fracasso, se as coisas não se estabelecerem do jeito que deveriam pra eles e não funcionarem pros fãs e ruir, vai pro caralho esse planejamento doido que eles inventaram aí.
gente vai ter, tipo, um filme do Quarteto Fantástico, que eu espero que tenha o Doom em algum lugar de lá. E a gente vai ter 2 filmes de Vingadores e, fim, acabou a saga multiversal. E a saga multiversal não tinha um vilão até, tipo, ano que vem. Kang tava, pelo menos, começando a ser construído e a ameaça dele tava, tipo, nossa, ele é uma ameaça. Interessante. Ele não fez muita coisa, mas pelo menos ele tava ali, existindo. Eu, sinceramente, não seria contra só um recast do Kang, mas, enfim. Doom é um personagem muito mais complicado, porque você tem que criar muitas coisinhas pra ele. Mesmo que você queira mudar ele bastante, que nem fizeram com o Thanos. E ao mesmo tempo... E é por isso que precisava de tempo pra fazer ir fazendo essas coisas, mas não tem tempo. Que o Thanos não tem aparecido muito durante a saga Infinito, só umas aparições esporádicas aqui e ali. Desde, no mínimo, 2014, a gente sabe que ele tá ali fazendo alguma coisa, e a história tava construindo pra essa coisa que ele queria fazer. Aqui, não, porque o Doom foi meio que jogado semi do nada. Agora, o ponto do Robert Downey Jr., como eu falei, eu acho que ele vai ser um ótimo Doom. Eu acho que ele vai mandar bem, se ele manter a porra da máscara constantemente. Eu espero que ele não tire essa máscara em nenhum momento do filme. Você sabe que vai tirar, né? Porque é filme da Marvel, né? Ele vai, não vai? Ele vai. Mas... Tá no contrato, cara. Questão de plot, eu acho que o Doom é um personagem tão interessante, não só um vilão interessante, mas um personagem tão interessante que lida com tantas partes diferentes do universo Marvel. Ele é um dono de um país, ele é o vilão principal do Quarteto Fantástico, doido, ele né, é cara? tipo um dos magos mais poderosos da Terra. Que ter ele no MCU depois de ter sido derrotado é muito legal, é um conceito que eu acho interessante. Isso não vai acontecer porque o Robert Downey Jr., o cara é caro. Então, pra caralho. Eu não sei se eu gosto muito dessa direção. De novo, o Doom... Tem isso também, né, cara? Um dos negócios que mais me incomoda na Marvel é que os caras, pra fazer filme, eles têm que matar vilão. Não, cara. Imagina se você tivesse matado o Loki no primeiro Thor. Não, cara. Não, porra. Esse negócio de pegar sempre uma história que você tem que matar todos os vilões me cansa. Você pode pegar e matar um outro, até vai, pô. Eu fiquei puto quando o Thanos morreu, porque o Thanos é um puta personagem gigantesco na Marvel, foda pra caralho. Beleza, mataram o Thanos. Porra, é isso. Fazer o quê? Tem mais coisas pra vir. O próprio Doutor Destino, na minha cabeça, viria mais pra frente ainda, né? Não seria pra essa fase agora. Seria pro futuro, pra casa do caralho. 2030 pensava que viria esse tipo de coisa. Mas beleza. Vai vir agora porque sim, e foda-se. Com o Robert Downey Jr. no papel, eles não vão deixar esse personagem vivo esses mais de 2 filmes. Não vão. O cara é caro pra cacete. O motivo do Tony Stark morrer em Vingadores, né, Ultimato foi literalmente por causa disso. Tava insana a quantidade de dinheiro que eles tinham que dar pro Robert Downey Jr. cada filme que passava. E não fazia mais sentido fazer isso. Então pegaram tudo, resumiram essa porra pra poder decidir de matar o personagem. Se livra dessa situação com o ator. E aí aconteceu o quê? Um monte de roteiro merda em curto período de tempo. Levaram eles de volta ao quê? A ele, ao Robert Downey Jr., um outro personagem. E aí vão ter que usar ele pouco, porque com certeza ele vai querer cada vez mais dinheiro. E aí vão usar ele pra fazer esses 3 filmes. E depois vai demitir ele. Ou no caso, vão encerrar o contrato, vão matar ele no último filme lá e nunca mais teremos Victor Von Doom no MCU. Doom não é só um vilão interessante, ele é um personagem interessante. Sim. É legal explorar ele mais coisas. E o segundo ponto que eu vou dar, que eu não me importo muito porque eu não sou um acionista da Disney, esse é um bagulho tão desesperado. De novo, ele é um bom ator, ele vai fazer um bom trabalho, eu tenho certeza disso. Mas você tá puxando a cara da sua empresa, basicamente. O MCU é Robert Downey Jr. Começou com ele, e aí ele saiu. E aí a Marvel tentou trazer gente nova e fazer coisas novas, não conseguiram. Ah, vamos pro seguro e trazer de volta o Robert Downey Jr. Por mais que tenha outros atores que poderiam fazer um Doom muito legal. Não, Robert Downey Jr. de volta. Então em geral, essa é a minha opinião. Mas qual que é a parada? Eu vou falar a real, era pra ter voltado, se fosse com o Robert Downey Jr., era pra ter voltado a porra do Tony Stark. Foda-se. Pegava o Tony Stark de outra linha no tempo. Se ele quiser fazer um vilão pro Robert Downey Jr., fazia a porra do Homem de Ferro Superior. Não faz essa porra aí não, cara. Isso não faz nenhum sentido, cara. Esse anúncio, junto com Deadpool 3, trouxe meio que algumas discussões sobre qual que é o ponto do MCU, qual que é o ponto de filme da Marvel, e por que as pessoas se importam tanto com isso. Nem falando de um ponto de vista de afetividade, mas meio que é um blockbuster feito por uma empresa gigantesca pra ganhar ainda mais dinheiro em cima de personagem de quadrinho. Porque é um mercado gigantesco, a Marvel deixou muito gigantesco e agora tá começando a perder dinheiro e eles querem dinheiro de volta. Porque esse é o objetivo. Deadpool e Wolverine já virou pra tela em algum momento e falou: nossa, mas essa fase atual da Marvel tá uma bosta, né? Realmente tá ruim. Então meio que foda-se, né? Doom é um personagem popular, Robert Downey Jr. é um ator ainda mais popular, portanto, vambora. Vamos imprimir dinheiro, basicamente. E de um
ponto de vista de mercado, sim, óbvio, eu entendo. Faz completo sentido. A Disney não fez, entre aspas, nada de errado pro objetivo dela, que é ganhar dinheiro. E aí trouxe também um pouco de volta aquela fala do Martin Scorsese, de que a Marvel não é cinema. É apenas um parque de diversões. Essa fala tem, tipo, 5 anos já, e a opinião de todo mundo meio que mudou com o passar do tempo. Indo de tomar no seu cu, Scorsese, pra não, sim, você tem razão. Eu não concordo 100% com o Scorsese. Eu entendo o que ele quer dizer mais ou menos, mas eu acho um pouco inútil essa discussão sobre algo ser válido ou não. Blockbusters sempre existiram, é só porque desde a Marvel eles viraram o ponto das coisas? Eu acho que eles mudaram de vez com a Marvel. Acho que a Marvel transformou o blockbuster num blockbuster muito maior. Teve que ter uma palavra nova para substituir o blockbuster, porque ele se tornou algo diferenciado, né? Então, cara, tanto é que você vê, o conceito de ter universos nunca foi realmente algo tão explorado dentro da mídia de uma forma geral, tipo em Hollywood especificamente. Você pode ter filmes ou outro ali que faça algum tipo de ligação. Você pode pensar em Star Wars, que tem o seu universo próprio, já lá atrás. Ou diversas outras histórias que também têm os seus micro-universos. Mas a forma como a Marvel foi desenhando o MCU e o retorno que isso deu, não só mudou tudo, como todo mundo quis criar seus próprios MCUs a partir disso. Até com coisas que nem sentido fazia. Tentavam empurrar para ver se eu conseguia o mesmo sucesso. Sabe? Então, não é um simples blockbuster isso aqui mais. Ponto de Hollywood, e Hollywood tá xingando isso desde 2015. Birdman é um ótimo filme, e inclusive Inharrito é um ótimo diretor. Desde aquela época ele já tá tipo filme de herói ruim, e os Oscars daquele ano foi, não, sim, filme de herói ruim, né, o bom é isso aqui. Nem o diretor ou alguém em Birdman em si. Algo muito discutido nos Oscars daquele ano é como o filme de herói estão destruindo tudo e acabando com a originalidade. Isso era 2015, né? Filmes de heróis são filmes de massa. São feitos pra chamar muita atenção e levar uma galera pro cinema pra se divertir com o filme. É isso, é entretenimento. Por isso que o Scorsese falou que é só um parque de diversão, não é cinema. E isso está fazendo mal pra Hollywood, mas sinceramente pau no meio do cu de Hollywood. Mas cinema como forma de arte em geral, vamos lá. Eu acho que blockbusters tem seu valor. Não só como entretenimento, mas filmes em geral, né? Mas é lógico que blockbuster tem seu valor. Eu acho que eu vejo mais blockbuster do que filme normal já tem muito tempo já, inclusive. Infelizmente, quando você vai ver um filme, você sempre tem a pretensão, né, de sentir as coisas e gostar dela ou não. Você pode... Cinema é sobre isso, né? Sentir as coisas, diversas emoções de acordo com o filme que vai te passar. Um blockbuster é basicamente uma certa teoria na certeza do tipo de emoção que você vai passar. Pode ser uma merda, colossal gigantesca pode te frustrar, claro que pode. Mas a grande maioria é que você vai se entreter, vai se divertir pra caralho com essa parada, né? Então, pô, como é que eu ia ser contra esse tipo de coisa? Cinema. Afinal, muitos filmes cinema são blockbuster. É só que é bem mais fácil e tópico e faz sentido olhar pra problema atual. Mas, por exemplo, os filmes que ficavam muito populares pré-Star Wars eram filmes muito mais complexos que Star Wars. Star Wars fez uma grande mudança no mercado para as coisas ficarem muito mais preto e branco. Porém, Star Wars é um clássico que todo mundo ama. Então, meio que foda-se. Mas sim, prejudicou a qualidade de filmes de Hollywood, pelo menos olhando pra complexidade deles, que é mais ou menos o que Scorsese quer dizer. Para que não seja uma porra de uma fábrica, né? Porque esse conceito inteiro de um filme ser cinema, pelo menos da ideia do meme do Scorsese até, é muito complicado de realmente definir. Talvez eu até faça um vídeo especificamente sobre isso, só que a vida é feita de comparações, especialmente em arte, especialmente para esse assunto. Um filme de Scorsese é muito mais complexo e complicado e intrínseco e cinema do que um filme da Marvel. Claro. E ao mesmo tempo, filmes de Scorsese são simples. Se você comparar com filmes mais independentes, filmes de outros países, filmes de diretores ainda mais sofisticados que ele, Justo. qualidade muitas vezes é um padrão. Filmes americanos são mais populares e vistos como os melhores, entre aspas, porque as pessoas se acostumaram com o filme de Hollywood. Vão ver com muito mais frequência, então as técnicas e ideias e estilos de história sendo contados ali são os mais populares e vistos com um padrão de bom. Por isso que Parasita ganhar o Oscar foi a coisa mais legal que aconteceu em um bom tempo, ao mesmo tempo que ele é bem acessível. Oscar chama os filmes da Marvel de vápido, mas eu já chamei o Oscar, e ainda chamo o Oscar, de vápido também. Boa parte dos filmes que vão pra melhor filme não são nem melhor filme do mês que eles são. Papo reto para um caralho. Muita coisa no Oscar é basicamente o fato de você ter tanto um americano velho vivo ainda participando da academia impede de muita coisa realmente boa e decente ganhar Oscar. Até porque se tem uma coisa que o americano gosta é que o americano vença, não que outras pessoas vençam, né? Então, por mais que são filmes maravilhosos ao redor do mundo, que na teoria tinha que estar concorrendo a esta porra, eles vão criar categorias à parte, criar categorias para separar, para que as premiações foquem sempre nas coisas deles.
Não que eu não ache justo você ter uma categoria focada no melhor filme internacional. Mas, porra, qual que é o problema de um filme da Itália, da França, da Alemanha, da Inglaterra, do Japão, sabe, da China, do Brasil, disputar o melhor filme? Se ele tem cacife pra esse tipo de coisa. Eles não deixam. Eles não vão deixar. Jamais vão deixar que o maior prêmio da noite caia na mão, pelo menos na teoria, de algo assim. O que aconteceu quando o Parasita ganhou foi revolucionário nesse sentido. Acho que foi a primeira vez que isso aconteceu. Se eu não tô ficando doido e confundir aqui com a coisa. Né? Porra, foi insano, tá ligado? Geralmente você não vai ver esse tipo de coisa acontecer. É uma porra. Realmente é. Não tem muito o que fazer, porque essa daí é a única premiação de cinema que realmente é muito relevante, né? Todo respeito às outras premiações que tem aí ao redor do mundo. Não dão, pô, não dão uns 5% do que o Oscar é, e o Oscar é uma bosta, convenhamos, né? Tem um monte de problema, é um negócio enxuto, um negócio já saturado pra cacete. Cada ano pior em qualidade, cada ano pior em audiência, tá ligado? Enfim, é isso aí, né? Saíram. Muitos não são interessantes, tanto em questão técnica, quanto questão de roteiro, quanto questão de simbolismo, quanto questão de qualquer coisa. É desinteressante, muitas vezes vazio, e também, obviamente, estão tentando dar dinheiro pra produtora. Dinheiro e reconhecimento. Mas mais dinheiro que qualquer outra coisa. Oscar é, obviamente, uma indústria ainda. Sim. Não é só a Marvel que é uma indústria. Hollywood é uma indústria. Oscars melhoraram recentemente, tem filmes bem interessantes lá. Mas eu diria que lá pela década de 2010, muitos dos filmes que estão no Oscar são tão sem almas quanto filmes da Marvel. Vai ver um filme de Cannes, se for o caso. E ainda assim você pode argumentar... A resposta do que o Daniel tá falando é muito true. Porque eu acompanho o Oscar desde quando era pequeno, quando eu era criança. Não consigo me lembrar de 5 filmes que ganharam o melhor filme esses anos todos. Eu vou pensar em um ou outro aqui que ganharam o melhor filme que eu me lembro, que eu assisti, que eu gostei e tal. Porque a verdade é que um monte de desgraça genérica ganha melhor filme no ano esta porra, e ninguém sabe que porra é isso daí. Ninguém sabe pra onde vai parar esse filme depois. Isso é Hollywood. Que filmes de outros festivais são muito mais interessantes e complexos e Cannes é vendido. O termo de filmes que são cinemas, nem no meme, na forma que o Scorsese quis dizer mesmo, é inútil quando você para pra pensar que muitos dos filmes considerados cinema são tão sem alma quanto o seu filme comum da Marvel. Mas o que tudo isso tem a ver com o Doom? Eu acho quadrinhos legais. Eu li a minha vida inteira quadrinhos. Eu acho eles maneiros. E não só maneiros na ideia de infância, nostalgia e também como eles podem te ajudar como pessoa no seu processo de crescimento. Afinal, Lanterna Verde me ajudou muito durante a minha adolescência. Eu falo isso sem piada nenhuma. Assim como divertidamente consegue ajudar uma criança a entender um pouco melhor suas próprias emoções no processo de crescimento, Lanterna Verde me ajudou a entender minhas emoções de uma forma mais complexa quando eu estava crescido e lidando com hormônios por causa de puberdade e tal. Ver que raiva é uma resposta direta para trauma, mas você pode ficar muito imerso nessa raiva e o conceito inteiro da luz índigo da compaixão ajudou no meu processo de crescimento. Tem valor e é útil por causa disso. Mas não tô nem falando só disso. Mesmo agora como adulto, tem umas histórias muito interessantes que levantam umas questões muito interessantes dentro do universo Marvel dos quadrinhos. Claro que a grande maioria é só coisa aleatória pra você se divertir. Sim. E você, uau, que divertido esse quadrinho. Mas volta e meia tem aquela coisa que você lê e você fica, nossa, isso foi genuinamente bom. Genuinamente fascinante, na verdade. A linguagem usada pela mídia de quadrinhos, o roteiro em si, as mensagens e temas apresentados, é interessante, tem coisa interessante em quadrinhos. Assim como tem coisa interessante em filmes de blockbusters, e com isso eu digo, tem coisa interessante em filme da Marvel. Mesmo com a questão inteira de ser uma indústria, uma empresa querendo dinheiro e somente isso, eles querem vender, querem uma franquia lucrativa, nós tivemos criadores fazendo coisas no mínimo interessantes na Marvel, mesmo com a Marvel em si tentando puxar de volta pro super comum pra vender. Alguns conseguem andar naquela meia corda bamba de fazer um filme super divertido, blockbuster, pipoca, uhul, porém com uma cara única e divertida, Justíssimo. tipo um Guardiões da Galáxia, e outros projetos são um bocado mais diferenciados e isso é interessante. Eu andava muito em grupinho de snob de cinema quando o WandaVision saiu, e filhos da puta, vocês adoraram essa merda até o último episódio, o episódio 4 também. Vem mentir não, galera achou fascinante em certos pontos. E eu acho na verdade, eu acho que eu tive a mesma reação, né? Eu tava achando meio zoado no começo por causa do ritmo, tava horrível. Deu uma melhorada pra metade, mas no final me frustrou. Tanto é que a primeira vez que eu fiz aquela tier list, botei lá embaixo. Hoje em dia eu encaro isso melhor.
acho que o Doom é um personagem que tinha muito a possibilidade de ter filmes e histórias fascinantes no MCU. Ele explora conceitos legais e ele, em geral, é um personagem complexo, pelo menos nos quadrinhos. Dá pra traduzir isso bem pro universo da Marvel. Isso se você colocasse na mão de alguns criadores mais ambiciosos que gostariam de seguir por alguns outros caminhos, ao mesmo tempo que, claro, tem que lidar com Mamãe Marvel. E não... Cara, eu acho que isso aqui na mão dos irmãos Russo vai ser cinema. Se tem um diretores que realmente eu confio que fariam um negócio da hora, seriam eles. Na mão de um ator que pode pegar o personagem e clamar ele pra si próprio. Esse aqui é o Doom agora, porque ele parece a única pessoa do mundo que poderia interpretar esse personagem. Mas com esse anúncio meio que não é isso que nós vamos receber. Filmes de Vingadores dirigidos pelos irmãos Russo, que inclusive acho que ficam muito mais confortáveis em dirigir filmes mais pé no chão, mas não, aventura multiversal. E temos um ator caro pra fazer esses filmes e ir embora, porque a Marvel meio que tava desesperada pra trazer ele de volta pra que consiga mais gente pra assistir os filmes. É isso, eu só acho meio chato mesmo. Meio que desperdiça esse potencial. Mas eu tenho certeza que o Robert Downey Jr. vai fazer um bom trabalho e que eu espero que esses filmes serão pelo menos divertidos. É isso que me frustra nessa situação só. Não é garantido que coisas mais legais poderiam acontecer se não fosse essa equipe criativa nesses filmes e com o Doom em geral, mas era uma possibilidade. Agora não sei se tem muita não. Agora vai ser Marvel. Filme da Marvel do padrão, que também pode ser divertido se for bem executado. Mas, enfim, o que vocês acharam desse anúncio inteiro que destruiu o meu cérebro? Curtiram, não curtiram? Acham desesperado, como eu acho? Eu acho desesperado. Lembrando que eu não gosto de Hollywood, da Disney ou da Marvel. Não é como se minha vida inteira fosse baseada em eles vencerem no capitalismo. É só meio que o Doom tinha potencial. É isso. Tá tudo bem. Enfim, é isso. Muito bom vídeo do Danael. Gostei bastante dele, né? Concordei em muita coisa aqui. Mas respondendo a sua pergunta, Alex, nem sempre eu concordo com o Danael. Tem vezes que eu discordo bastante, inclusive. Acontece, pô. Tá tudo bem. Eu vou me abster desse comentário, até porque eu geralmente tenho informações privilegiadas desse tipo de anúncio. Então, se eu acabar falando alguma coisa aqui e se confirmar, vão achar que eu acabei vazando alguma coisa depois. Manda aí de novo. Por quê? Os vídeos que o Adriel manda, puta merda, cara. Tem uns que dá uma preguiça desgraçada, tá ligado? Tipo isso daqui. Por que Tetris é tão importante? Imagino que seria fascinante a importância disso daqui. Mas precisa ser 20 minutos? Não precisa, tá ligado? Ô, cara, o que eu fiz? Olha só, um vídeo aleatoríssimo. Esse aqui tem que vai. A beta misteriosa de Super Mario Bros. Do tal do Lupas. Por favor, que isso seja nenhum tipo de creepypasta, nenhum tipo de analog horror. Super Mario não precisa de apresentação. É um jogo conhecido por praticamente todo mundo. Você pode até não gostar, se for, fecha agora. Mas você o conhece. Quando se fala de mídias perdidas e betas de Super Mario, sempre vem os tópicos mais populares em mente. A beta do Super Mario World e a do Super Mario 64.
que ficaram populares, ainda mais populares, com os vazamentos do Nintendo Giga Leak em 2020. Mas esse não é o assunto desse vídeo, já que existem um monte de vídeos que abordam com detalhes essas duas betas e outras betas descobertas no Nintendo Giga Leak. Entendeu? Hoje o assunto é um pouco diferente e até mesmo incomum, mas não menos interessante. Pouco debatido, até onde eu pesquisei, a beta do Super Mario Bros. Do Nintendinho é igualmente interessante, mesmo com uma quantidade menor de informações que as demais. Hoje, com um estilo de vídeo um pouco diferente dos que eu costumo fazer aqui no canal, no qual eu fiz naquele vídeo de Kirby, irei abordar, em ordem cronológica dos fatos, essa beta não muito popular. Casalzão aí, pô. Mario Balzette for life. Não muito tempo após o lançamento do Nintendinho nos anos 80, a produção de Super Mario Bros. E The Legend of Zelda iniciaram-se simultaneamente após a conclusão da produção de Excite Bike no outono de 1984. No primeiro mês da produção, em dezembro, alguns testes foram feitos envolvendo formas retangulares que se mexiam de um lado para o outro. Cinema. Não temos gravações e temos pouquíssimas imagens da beta de Super Mario Bros. Então a grande maioria dos vídeos que eu vou passar de fundo são apenas simulações e recriações baseadas em descrições e artworks feitos na época, assim como esse teste do retângulo que está passando no fundo. Mas fiquem tranquilos que eu vou especificar quando for realmente algo de verdade. Alex, tá querendo tomar timeout? Só perguntando assim. Ou quando for uma recriação feita por fãs. A ideia principal do jogo vinha do desejo de Shigeru Miyamoto em fazer um grande jogo com grandes personagens sendo controláveis. Sendo um pouco mais específico, o retângulo tinha 16 pixels de largura e 32 pixels de largura. O primeiro protótipo do jogo era uma tela escura sem enrolagem lateral, apenas com um retângulo em branco que não tinha físicas de pulo. Ainda em dezembro de 84, o fundo ficou azul brilhante com rolagem lateral, mas ainda com um retângulo de 16 por 32. Até onde tudo indica, no final desse mês, foi notado o sucesso grandioso que o Mario Bros estava tendo nos fliperamas da época. Logo, optaram usar os personagens no jogo que estava sendo desenvolvido, assim substituir os retângulos. Incrível, hein? Apenas uma coincidência. Em 1985, os primeiros conceitos reais começaram a ser feitos, e em fevereiro foram feitos os conceitos do controle principal, que são bem diferentes do controle final. Um direcional para cima para pular, o botão B feito só para correr e o botão A para atacar. Não muito tempo depois, 3 tipos de fases foram escolhidas: terra, água e céu. Terra e água foram mantidas no jogo, enquanto o céu, em partes, foi descartado. O controle das fases do céu ainda tinham base desse controle descartado, com o Mario montado em um foguete voando pelos céus, mas logo isso foi trocado para uma nuvem. Ainda usando o controle antigo, o Mario poderia usar uma arma de raio para atirar inimigos e coletar moedas, assim como o Shooter Up. Porém, pela falta de memória do cartucho, essa ideia foi dividida. Tudo indica que as seções de bônus das nuvens presentes nesse jogo são uma espécie de resquício dessa ideia, enquanto a ideia do Mario de pilotar um foguete foi reutilizada no Super Mario Land, e a ideia do Mario montar em uma nuvem foi reutilizada anos depois, quando se mata um Lakitu. Entre fevereiro e março, mais esboços foram feitos, em um esquema que, em primeira vista, é meio difícil de explicar. Os desenvolvedores desenhavam os sprites manualmente no caderno e depois passavam manualmente também para o computador, já que os esquemas de... Você já viu os comentários que mandaram pro Gil, aquele que ele é palpiteiro dos jogos do Flamengo? Não faço a menor ideia do que você tá falando. A produção de jogos da época não eram avançados, então o que passava para o computador primeiro era normalmente o que já ficava lá direto. Dificilmente era trocado e por isso que é bem mais fácil de recriar a beta desse jogo com base nesses desenhos, já que eles desenhavam manualmente pixel por pixel. Caralho. Dito isso, é importante notar as sutis diferenças entre os sprites desenhados e os sprites finais do jogo, começando pelo Mario pequeno, que tinha um sprite muito diferente quando desenhado no papel, se assemelhando mais com o Jumpman, e as diferenças entre esse e o sprite final são alguns pixels no chapéu, no bigode e no nariz. Essa versão inicial do Mario pequeno, porém, não foi completamente descartada,
já que os sprites dele foram reutilizados no Nintendo Play Choice 10, uma máquina de arcade feita pela Nintendo onde continha 10 jogos de Nintendinho levemente modificados com dicas e truques. Esses sprites foram usados na versão de Super Mario Bros. Para esse arcade, na tela de instruções, igualmente com a versão beta do Mario Grande. Entre esses sprites desenhados na folha e no caderno, temos inimigos e itens descartados, como esse power-up. Não dá pra saber o que ele faria, talvez seja uma versão descartada da Flor de Fogo. Ainda nos conceitos, temos uma planinha com o desenho do Mario derrapando e outro dele com braços cruzados. Nessa mesma planilha, temos um curioso chapéu com uma hélice. E em outra planilha, agora com os desenhos feitos para serem sprites de fato, temos desenhos do Mario grande morrendo, na mesma posição que o Mario pequeno. Nessas planilhas conceituais temos os designs anteriores do Cogumelo, Bola de Fogo, de plataforma, do Toad e da Peach, no qual o seu segundo design parece ter servido de base para jogos futuros como The Lost Levels. Nos conceitos também temos inimigos descartados como um Koopa-Troopa que andaria com um canhão, que é uma possível versão anterior de um Hammer Brother, porque eles agem como igual na descrição, e o Koopa sem casco, além da versão inicial do Bowser, que se assemelhava mais com uma tartaruga, só que maior. E um fato já conhecido pela grande maioria, mas tinha a ideia de pôr o Yoshi nesse jogo. Desde esse jogo já havia a ideia do Yoshi, só que por causa das limitações foi descartado. Voltando para os sprites que não foram parar no jogo final, mas foram feitos naquele livro, temos esse dragão, que possivelmente sairia dos canos igual uma planta piranha. Temos os sprites do Bowser com umas pequenas diferenças e os sprites dos caranguejos do jogo anterior, Mario Bros. Embora esses sprites de caranguejo possam ser encontrados com esses sprites no porte oficial para computador do jogo lançado em 1986, o Super Mario Bros. Special, que contém algumas fases novas e outros inimigos como aquelas moscas do jogo anterior também. Será que as demais fases e inimigos são remanescentes da versão beta, assim como esses caranguejos? Tudo indica que após a criação dos conceitos, a trilha sonora começou a ser feita com a primeira música sendo as do tema de fase de água e logo em seguida as do tema de fase de terra. Porém, o tema das fases de terra era um tema diferente e muito mais lento, o que não combinava com o protótipo que estava sendo feito simultaneamente com a trilha sonora. Protótipo que consistia com Mario correndo em um fundo azul ao lado de uma vegetação. Então, a música foi refeita para aquela que nós temos hoje. Porém, não temos acesso a essa primeira versão da faixa. (10 de 10). Temos outras mais duas músicas descartadas que temos acesso. A primeira é o tema de encerramento, que foi mudada por causa da memória do cartucho e que foi reutilizado na versão arcade, em outra versão arcade na verdade, e também no The Lost Levels. Entendeu? Caralho, vai tocar a música inteira? Não, esse daí eu nunca joguei não. É, realmente é um loop. E um tema de game over levemente diferente. Nossa, melhorou muito essa mudança que eles fizeram. Assim como os sprites, as fases também eram desenhadas em cadernos, pixel a pixel, e no final repassadas para o computador com poucas mudanças. Com uma das primeiras fases desenhadas sendo essa que está passando no fundo. Observe como tem plataforma nos jogos de Donkey Kong e Donkey Kong Jr., junto com os tiles isométricos para passar uma tal profundidade. A época que o jogo usava níveis de tela por tela. As fases foram sendo feitas fora de ordem, com poucas mudanças em relação à versão final do jogo, com apenas algumas diferenças em posições de inimigos, moedas, power-ups, com uma mudança mais notável sendo o tamanho dos canos das Warp Zones e as saídas dos castelos. Como as fases foram feitas em fora de ordem, curiosamente, a primeira fase foi a última a ser feita, assim como a criação do Goomba,
já que os Doideira, participantes cara. eram considerados complexos demais para um primeiro e iniciante inimigo. Há uma suposição que em um certo ponto do desenvolvimento o título não seria Super Mario Bros. E sim Mario's Adventure. Essa teoria se sustenta por dois motivos. O primeiro motivo vem das artes promocionais de um fliperama lançado dessa mesma época. Os primeiros folhetos divulgados sobre esse fliperama usavam uma arte muito diferente na capa, uma arte original feita exclusivamente para o folheto. E ainda nesse folheto, o mesmo usa capturas da versão de console ao invés da versão de arcade. Nos meses seguintes, o folheto foi trocado para uma versão já com a arte original da fita, com a arte original feita pela Nintendo e com o título do jogo final versus Super Mario Bros. Super Mario O segundo Bros. motivo é que o nome Mario's Adventure está em posse da Nintendo em proteção de direitos autorais, com a mesma numeração que o jogo final Super Mario Bros. Diferente de outros jogos e mídias do Mario. De Mario's Adventure, o nome do jogo trocou para Super Mario, sem o Bros, ou Bros, ou Brothers, como mostrado nessa imagem com uns de designs ainda mais antigos do que aqueles que foram anteriormente mostrados. Após o nome ter sido mudado então para Super Mario Bros., uma tela de título foi feita e ela tem várias diferenças da versão final. As duas montanhas no canto, as cercas, a posição das nuvens, a fonte diferente e o direcional que ao invés de ser um cogumelo, era um bloco. Em seguida também teve mais outras duas telas de título também. Ambas continham as duas colinas e algumas sutis mudanças com o mesmo bloco no lugar do cogumelo. No dia 12 de agosto de 1985, o jogo foi finalizado, e no dia 13 de setembro do mesmo ano, o jogo foi lançado no Japão e no mês seguinte nos Estados Unidos. E em todos esses quase 40 anos, E o resto da história. só uma foto beta foi encontrada. Caralho, hein? Uma foto de uma versão beta desse jogo foi encontrada, e foi em um panfleto. E foi em um panfleto promocional japonês de 1985. E o que tem de diferente afinal? Então, A cor do única Mario? diferença dessa para a versão final, vista na imagem, é a fase 5-1, que é completamente diferente da versão final. A fase desse print não é vista no jogo inteiro, ela foi completamente deletada. E algo curioso é que nessa mesma fase, na versão final, a 5-1, é a única fase pós-castelo que não tem um castelo de 3 andares no início igual a todas as outras, sendo uma fase provavelmente trocada em cima da hora e deixando esse erro passar despercebido, já que a versão daquela scan é uma build anterior da final, sendo aquele o único resquício da existência dela e é a única coisa que sobrou da beta de Super Mario Bros. Triste, hein? Ao decorrer desses quase 40 anos de Super Mario, apenas uma imagem da real beta foi encontrada e até mesmo talvez seja até a única imagem da beta que foi divulgada. Tudo que temos são desenhos Conheço dos não, cadernos, os splats do Mario no fliperama e fora isso, só relatos. Não tem mais nada. Ainda assim, tem algumas coisas dentro do jogo que restaram, mas não são tão interessantes de falar. Coisas que estão dentro dos arquivos do jogo. São apenas alguns erros de programação, um bloco pequeno que tem a mesma função de um cipó, um para-trupa verde e algumas configurações básicas de tempo e de velocidade. Esse jogo é se não, o jogo mais importante de todos os tempos. Na minha opinião, né? Sem ele, nunca que a indústria estaria como ela está hoje em dia. Não estaria tão avançado quanto ela está hoje em dia. Não teríamos várias Já fiz? Menor ideia. franquias surgindo e nem nada disso. Curioso o vídeo.
Eu já vi um vídeo dele, Adriel, respondendo a sua pergunta. Um único vídeo. Muito provavelmente deve ser tipo coisa que você mandou ver. Basicamente. Um sono, rapaz. Um jogo de Nintendinho que não é impossível. O Nintendo 8-bits, chamado de Nintendinho aqui no Brasil, é conhecido por ter jogos extremamente difíceis em sua biblioteca, jogos que exigem precisão, adaptação e inúmeras tentativas para serem finalizados e que demandam uma alta dedicação para Isso daí é pior que da Dark maneira Souls. que foram pensados pelos desenvolvedores. Entretanto, em meio a jogos sanguinários como Mega Man, Castlevania, Battletoads e Ninja Gaiden, um simples jogo de motoca se destaca pela sua simplicidade, carisma e pela capacidade de divertir várias pessoas por conta dessa acessibilidade. Meu nome é William Quene e eu analiso jogos neste canal. Além disso, eu desenho e escrevo uma HQ 100% autoral da aventura chamada Gui Pancake, onde cada episódio tem um estilo de arte único, do colorido ao preto e branco. Dito isso, hoje a gente vai analisar um jogo de Nintendinho que não é impossível. Excitebike foi lançado em 1994 para o Family Computer, comercialmente encurtado para Famicom, o Nintendinho japonês. Nos Estados Unidos, ele foi lançado em outubro de 1985 como um dos jogos de lançamento do Nintendo Entertainment System, o nome completo do Nintendinho. Quando o Nintendinho saiu nos Estados Unidos, ainda não existiam jogos consagrados como Mega Man, Castlevania, Mario 3, Zelda, Metroid e outros títulos que deram fama ao Nintendinho. No começo da vida de um videogame, tudo é novidade. O público e os desenvolvedores estão conhecendo as novas tecnologias e essa que é a questão, ninguém sabe o que está acontecendo. Por isso, os jogos mais marcantes não chegam no começo das gerações, mas sim no meio e comumente no final, quando outro videogame já está na nossa porta. No mês de lançamento, em outubro de 1985, os jogos que tínhamos para jogar eram Duck Hunt, Ice Climber, primeiro Super Mario Bros. E milhares de jogos de esporte. Jogos com qualidade, mas bem menos elaborados do que as pedradas que o console receberia anos depois. Entendeu? Excitebike é dividido em 3 modos, o Selection A, o Selection B e o Design. No modo A, corremos sozinhos e no modo B, corremos contra outros motoqueiros. Ambos os modos são divididos em 5 pistas diferentes que podem ser escolhidas livremente sem uma ordem progressiva de desbloqueio. No jogo, controlamos um piloto de motocross que está competindo em um campeonato que é coincidentemente chamado de Excitebike. Para vencer esse campeonato, o corredor precisa chegar no mínimo em terceiro lugar ou, logicamente, em primeiro. A colocação do corredor é baseada no tempo. Para chegar em primeiro, basta se atentar às paredes do estádio onde está escrito Best e o tempo ao lado. Para chegar em terceiro, basta olhar para o canto inferior esquerdo da tela. O controle da moto tem muito mais profundidade do que parece. Para a moto acelerar, nós precisamos apertar o botão A. Com a moto acelerando, podemos nos mexer para cima e para baixo para desviar de obstáculos e corredores rivais. Caso queiramos que a moto pegue velocidade mais rápido, podemos usar o turbo com o botão B. Em compensação, a moto vai superaquecer e ficaremos impossibilitados de nos mexer por Muito útil. O design das fases é predominantemente horizontal, sem ter nenhuma pista com algum layout na vertical. Corremos para a direita e não podemos dar ré, apenas seguir em frente com o objetivo de completar uma quantidade determinada de voltas nas pistas, geralmente 3, no menor tempo possível para garantir uma melhor qualificação. No modo B, competimos contra outros motoqueiros. Uma coisa que pode confundir é o fato dos motoqueiros concorrentes serem mais rápidos do que o nosso boneco, que faz a gente pensar em como vencer deles numa competição aparentemente injusta. Porém, a verdade é que o objetivo não é ganhar dos motoqueiros, pois além deles serem mais rápidos do que nós, parece muito que eles dão voltas e mais voltas infinitas ao redor da pista, sem nunca concluir as 3 voltas. O objetivo do modo B é conseguir dar as voltas na pista no menor tempo possível, mas com os motoqueiros e os obstáculos te atrapalhando. Os motoqueiros atrapalham
e mais, fazendo com que a pista vire uma zona de guerra, porque eles são bastante imprevisíveis na hora de trocar para a mesma linha que tu e também te empurram direto pro chão com muita frequência. Os obstáculos presentes nas pistas são bastante variados, com alguns exigindo maior habilidade por parte do jogador. Podemos correr na pista, onde a moto terá a velocidade normal e também na grama. Para pilotar a moto na grama, a gente precisa cair de algum lugar mais alto e parar ali de algum jeito, ou pilotar em cima nas fases que possuem a grama como parte da pista. Porém, a nossa moto fica muito mais lenta na grama. Os obstáculos mais frequentes são as rampas. Quando conseguimos impulso em uma rampa, adquirimos maior atitude. No ar, podemos controlar a moto para a direita ou para a esquerda. Essa manobra faz com que consigamos reposicionar a moto em um ângulo mais favorável no ar para que ela caia na outra rampa sem perder a velocidade que conseguimos durante a corrida. A diferença mais notável de uma fase para outra é a cor que muda e a dificuldade que aumenta, com obstáculos mais próximos uns dos outros. Nas últimas corridas, tu vai passar mais tempo com a moto no chão do que correndo em cima dela, pois as pistas ficam repletas de obstáculos e muito mais estreitas. No modo de design, temos a liberdade de criar as pistas do jeito que quisermos. Temos à nossa disposição todos os obstáculos do jogo separados de A a Z, com cada letra sendo um obstáculo diferente. Algumas letras repetem o obstáculo, porém em uma posição diferente na pista, como acima ou abaixo, embora seja a mesma coisa. Para posicionar os obstáculos, usamos apenas os botões A e B do controle. Com o A, nós escolhemos o obstáculo e com o B, nós o colocamos. Já com os direcionais esquerdo e direito, nós escolhemos a letra que queremos usar. Quanto ao tamanho da pista, elas podem ser bem extensas. Não sei dizer com precisão se a gente consegue criar uma pista infinita, porque eu não tive saco pra isso. Entendeu? Eu, particularmente, não acho esse editor tão dinâmico e ele é bastante travado pra usar. Afinal, é um dos jogos de lançamento do Nintendinho, mas a ideia por si só já vale muito. Eu sempre achei interessante esses jogos onde tu pode criar suas próprias fases com as mecânicas do jogo, tipo Super Mario Maker. É um teste bem legal de game design para quem quer aprender a desenhar as fases, mas não tem conhecimento em programação. Justo. Olha o Sandman. Seria esse o primeiro jogo que tem a oportunidade de criar fases? Nem ideia. Casa do Cerrado. Excitebike tem os gráficos muito simples. Isso causa uma forte impressão de que o jogo é vazio, embora de fato não seja. O espaço é preenchido com a pista, os obstáculos, o nosso piloto, a grama, os figurantes de fundo, a plateia e, dependendo do modo, os outros competidores. Embora os gráficos de tudo sejam extremamente simples, como, por exemplo, o nosso piloto que possui alguns pixels e 3 cores, que são, inclusive, as mesmas cores dos figurantes que ficam de fundo, é a união de toda a composição ao mesmo tempo na tela que faz com que essa sensação de vazio não permaneça por muito tempo. Afinal, é um jogo incrivelmente frenético e o nosso foco é em não perder, pelo menos em teoria. Apesar dos gráficos simples, Excitebike possui um estilo muito carismático. O jogo aposta em uma ideia mais cartoon, com exageros típicos do estilo, como a motoca parecendo que vai desmontar quando a gente acelera, piloto caindo da moto e sendo puxado por uma força misteriosa para um lugar muito mais longe do que o que a gente caiu, só para fazer com que a gente perca tempo, a possibilidade de dar um grau com a motoca e o melhor de todos, quando a moto tomba, ela vai para frente girando e o piloto nem cai da moto, e sim fica preso a ela. Realista, pô. Tudo gira direto pro chão. Seria muito bom se isso acontecesse com os motoqueiros arrombados que passam rasgando com essas motos desgraçadas aqui. Que é isso, cara? Como Excitebike foi um dos jogos de lançamento do Nintendinho, o potencial do console ainda era bastante desconhecido, o que pode refletir em sua simplicidade extrema. Quem é mais sapiente sabe que teríamos jogos lindos no futuro, como Super Mario 3, a série Mega Man, Battletoads e etc. Excitebike é mudo na maior parte do tempo. Enquanto jogamos, não ouvimos nenhuma melodia escrita propriamente para as fases. As únicas melodias presentes no jogo são o tema principal, ou seja, bem paia,
o tema que toca depois de alguma corrida. Durante as fases, não existe nenhuma música própria para as pistas. Em contrapartida, os sons do jogo são extremamente memoráveis. Passamos a maior parte do tempo ouvindo o som do motor da moto, o som de quando pulamos das rampas, Memorável de fato, né, cara? Memorável pra caralho. de quando somos liberados para correr após a contagem regressiva, de quando caímos da moto, Desunido, cara. Bizarro isso. e etc. A sonoplastia é caricata e ajuda a entregar um produto muito divertido. Após o Excite Bike para Nintendo 8-bits, a série teve outros lançamentos para os videogames posteriores da Nintendo. Excite Bike 64, lançado em 2000 para o Nintendo 64 na América do Norte, adapta o estilo de jogabilidade em 2D do original de Nintendinho para 3D. A partir do Excite Truck, lançado em 2006 para o Wii, a série deixa de adotar motos como veículos e passa a adotar outros meios de transporte para controlarmos. Neste caso, a ênfase é para os caminhões. Excite Bots Trick Racing, lançado em 2009 para o Nintendo Wii, nos coloca para controlar carros mecha, bastante similares aos carros do desenho do Hot Wheels Battle Force 5. O último jogo de que se tem notícia é o Excite Bike World Rally, de 2009, também lançado para o Wii. O jogo reimagina em 3D as ideias da obra original lançada para o Nintendo 8-bits, com o intuito de manter a jogabilidade fiel ao produto original. Em 2024, o ano que esse vídeo foi feito, a série está abandonada sem qualquer tipo de novidade autoral para a franquia. A série se mantém apenas com relançamentos de jogos antigos para as plataformas online da Nintendo. Excite Bike é um jogo curto que pode ser finalizado em menos de 15 minutos. O seu destaque verdadeiro está na acessibilidade e casualidade que o jogo propõe em uma época repleta de jogos exageradamente difíceis que exigiam bastante empenho por parte do jogador para serem concluídos. É bem lamentável que o NES não tenha tantos jogos casuais e bobinhos e tenha ficado conhecido por conta dos jogos extremamente difíceis que, em alguns casos, possuem problemas sérios de design e de equilíbrio em sua dificuldade, que torna a experiência do jogador frustrante e não desafiadora. Muito obrigado por assistir Leg Pancake, a HQ que muda de estilo a cada episódio. É isso. Som da porra, bicho, tá doido. Capotando aqui. Caso não saiba, é um jogo que você volta no tempo com o carro de volta do futuro. Isso é mais easter egg sobre uma empresa de jogos. Que aleatório, tá ligado? Deadpool e Wolverine chegou à marca de 1 bilhão de dólares arrecadados. Acho que todo mundo esperava isso e realmente não demorou muito pra acontecer. Esse é o primeiro filme da Marvel a fazer 1 bilhão de dólares depois de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. E se eu não me engano, tem a maior bilheteria da história para um filme recomendado para maiores de 18 anos. Imagina se eles conseguissem fazer com que esse filme fosse PG-13. Tipo assim, sem fazer nenhuma mudança no filme nem nada. Só mudando as legislações do mundo ou coisa do tipo.
esse filme já estaria facilmente nas 10 maiores bilheterias da história. Sim. E esse é exatamente o tipo de filme que tem cara de quadrinhos. Tipo assim, desses filmes mais recentes, tirando, sei lá, Guardiões da Galáxia 3, todos eles têm uma cara meio genérica. Só dá pra saber que é um filme de quadrinhos porque tem a logo da Marvel no começo. Agora Deadpool e Wolverine não, é um filme que não tem vergonha das suas origens. Justíssimo. Beleza que esse filme é meio que um pseudo-Vingadores ali disfarçado, já que tem vários personagens convidados, só que os únicos personagens usados pra promover esse filme foi o Deadpool e o Wolverine e claramente funcionou. Mas e aí, será que a Marvel vai aprender com o sucesso desse filme? Comenta aí. Deadpool e Wolverine chegou à marca... É isso. Você acha que vai? Que vai o quê? Eu acho que vai o quê, doido? Aprender com o Deadpool? Eu levo a pensar que provavelmente não vai, né? Mas quem sabe? Chance maior que não, nem fudendo. Para de cancelar jogos assim. Levaram 11 anos para Prey finalmente ser lançado em 2006. Ele foi um jogo com algumas ótimas ideias entre os seus experimentos com a gravidade e o seu sistema de portais antes mesmo do próprio portal, mas por baixo de tudo isso, Prey era um FPS linear, da velha guarda, na veia de Doom e Duke Nukem. E mesmo com uma boa impressão da crítica e dos jogadores, esse ainda era um jogo atrás do seu tempo e por isso ele nunca se tornou um enorme sucesso comercial. O plano era mudar tudo isso com Prey 2. Com um novo protagonista, um caçador de recompensas, as missões aqui girariam em torno de contratos. E no final foi justamente um contrato que acabou com as chances do que poderia ter se tornado um grande clássico. If I could start the story from the end, then maybe I could undo this pretending. Foi na E3 de 2011 que o mundo primeiro ouviu essa promessa. Esse curto trailer de gameplay estava à frente de tudo na sua época. Um gigante mundo aberto, infestado de luzes de neon, no melhor estilo cyberpunk, onde você caçaria alvos alienígenas das mais variadas raças e habilidades, usando equipamentos futuristas que fariam o cinto de utilidades do Batman parecer uma prateleira de brinquedos da Fisher-Price. Mísseis que miravam sozinhos, granadas antigravidade que faziam seus inimigos flutuar no ar. Uma cidade não só ampla, mas vertical, com sistema de parkour em primeira pessoa, eventos aleatórios, missões paralelas e um sistema de reputação. Esse seria um Cyberpunk 2077, Antes do tempo. mas em 2011. E aí você coloca um ponto de interrogação e pronto, você tem uma thumbnail. Como é fácil ser um youtuber? E uma apresentação incrível e uma recepção melhor ainda. Era impossível você olhar para Prey 2 e não pensar que esse seria aquele que ia colocar o seu nome entre os monstros da indústria. E a sua distribuidora, a Bethesda, pensou a exata mesma coisa. Depois de todo esse sucesso inicial, ela concedeu para Human Head, que estava desenvolvendo o jogo, mais 6 meses a 1 ano para transformar o que seria um jogo bom em um jogo fantástico.
Mas por trás de toda essa boa vontade, a Bethesda tinha planos muito mais nefastos. Supostamente, segundo os relatos de alguns ex-desenvolvedores, que pode ou não ser verdade, e obrigado ao meu advogado por escrever essa parte, a Bethesda estava interessada em comprar o estúdio junto com os direitos da franquia. E mesmo tendo prometido uma extensão no seu prazo, ela nunca assinou um contrato dizendo isso. Já o contrato que existia dizia que a Human Head só teria até uma data específica para terminar Prey 2. E no caso deles não conseguirem, todos os direitos eram automaticamente transferidos para Bethesda. Além disso, o estúdio era proibido de desenvolver qualquer outro jogo durante esse período. Que bacana. Então, eis o que a espertinha da Bethesda fez. O lugar começou a fazer demandas cada vez maiores e mais impossíveis de serem alcançadas. A desculpa era que o jogo não estava no nível de qualidade que eles queriam, mas a Human Head sabia que aquela era só uma tática para forçar a empresa a se vender. O problema era que isso seria como ser adotado pelo seu bully do ensino médio. Se ele já puxa a sua cueca agora, o que ele vai fazer quando ele for o seu dono? A Human Head bateu o pé no chão. Como forma de protesto, eles pararam completamente o desenvolvimento de Prey 2 e, para manter as luzes acesas, começaram a aceitar contratos de outros jogos. Eles fariam o que quer que fosse preciso para não cair nas garras da Bethesda. É foda. Mas a gigante sabia que ela tinha o pequeno estúdio encurralado. Agora ela só precisava dar o checkmate. O prazo final chegou e foi embora. E com isso, aquele impressionante trailer de gameplay ficou para sempre como uma promessa. Alguns anos depois, a Human Head fechou. E a Bethesda, feliz com a sua nova pechincha de aquisição, começou a oferecer o seu novo jogo para outros estúdios. A Rebellion, por exemplo, recusou a oferta. A Obsidian, de Fallout New Vegas e Outer Worlds, trabalhou no jogo por um tempo, mas eventualmente ele acabou nas mãos da Arkane Studios, que na época pertencia a Bethesda. A visão deles era transformar Prey em um sucessor espiritual do clássico System Shock, e todo o trabalho que tinha sido feito pela Human Head foi jogado fora. O jogo da Arkane foi longe de ser ruim, mas completamente diferente de tudo que aquele trailer inicial prometia. E é difícil não se sentir triste com como as coisas acabaram para o que parecia ser uma aposta certa. Mas na indústria de jogos, cancelamentos fazem parte do trabalho, e alguns anos antes, a Arkane se encontrou do outro lado da moeda, com o talvez até mais ambicioso e definitivamente mais estranho Max. The Ghostbusters are finished. LMNO. A Arkane era só uma das muitas desenvolvedoras trabalhando nesse, que seria um de 3 jogos que sairiam de uma parceria entre o estimado diretor Steven Spielberg e a EA. Especialmente para meados de 2010, LMNO era um jogo muito fora do padrão. A ideia era criar uma experiência curta de 2 a 3 horas, mas que você pudesse jogar várias e várias vezes, junto com um filme do diretor que seria lançado por volta da mesma época. Você faria uma viagem através dos Estados Unidos com uma alienígena que você resgatou de uma base militar enquanto foge do FBI. Para se comunicar com ela, você usaria gestos desencorajando ou recompensando as suas ações, e em troca ela projetaria imagens na sua mente indicando a resposta. Loucura, hein? Essa relação estaria no ponto central do jogo e ia determinar qual dos muitos finais você receberia. Em um deles, ela te trai para se salvar, em outro é você quem entrega ela. Mas a grande revelação no final, e spoilers se você tá vendo isso em uma realidade alternativa, seria que ela na verdade não era uma alienígena, mas uma humana do futuro, e o resultado de milênios de evolução que fez com que ela aparecesse para nós como a gente ia aparecer para um homem de Neandertal. Agora, na parte mais jogável do jogo, LMNO ia inovar de novo. Um combate em primeira pessoa que não ia envolver nenhuma arma, tirando inspirações de filmes como a trilogia Bourne e o pra época inédito parkour em primeira pessoa. E esse é o ponto aqui. Essa era uma ideia talvez boa demais para o seu tempo, e com esse sendo um jogo da EA, isso significava que LMNO seria uma competição direta com um dos seus outros produtos que estava sendo desenvolvido na mesma época, Mirror's Edge. E isso vindo da desenvolvedora mais lixa que tem na história. Na hora de escolher qual dos dois manter, a EA usou o seu critério preferido. Qual era o melhor produto?
E não me leva a mal, Mirror's Edge foi um ótimo jogo, com muitas escolhas ousadas, mas LMNO era um investimento arriscado demais. Em cima de todas essas novas ideias que ele ia trazer, esse era um jogo com a duração de um filme que focava não em combate e violência, mas em um relacionamento. Ou seja, o que é isso? Um jogo pra garotas? Mas garotas não jogam videogames. Era uma lógica incontestável. Pra EA. Claro, pra EA, o nome né? Spielberg ainda valia muito, mas esse era um projeto ambicioso demais para um videogame. Um produto com um baixo apelo comercial pros poderosos executivos da EA, que disseram pro diretor que o seu jogo era legal, mas não ótimo. Entendeu? Desculpa. Legal, mas não ótimo foi cancelado antes mesmo de ser anunciado. E aquela parceria de 3 jogos, no final, acabou só em um exclusivo pra Wii e N-Gage, por Deus sabe por quê, chamado Boom Blocks, que realmente grita Steven Spielberg. Agora, Spielberg não foi o único cineasta que resolveu se envolver com videogames, mas George Lucas de Star Wars também. E essa foi uma ótima transição e eu não me importo com o que você diga. George Lucas, a mente por trás de Star Wars, uma franquia bilionária. O cara que criou o que pra mim é o melhor nome de um estúdio de videogame, a Lucasfilm Games. Com 12 filmes, 154 livros, 923 quadrinhos e, claro, com uma galáxia inteira de jogos. Com tanto volume... Agora já são mais de uma galáxia, mas tudo bem. E assim fica difícil manter a qualidade alta. E no caso dos videogames, a franquia teve a sua leva de tropeços ao longo dos anos. Mas pra sua sorte, Star Wars 1313 tinha chegado pra salvar o dia. Ele representava a ressurreição não só da franquia, mas do clássico estúdio LucasArts. Sabe, George Lucas foi sem dúvida um visionário. E em 1982, ele se tornou um dos primeiros cineastas que viu o potencial dos videogames como entretenimento e abriu o seu próprio estúdio que foi responsável não só dos videogames como entretenimento e abriu o seu próprio Olha ele aí, o famoso Lucasfilm Games. Estúdio que foi responsável não só por ótimas adaptações do cinema, mas por alguns dos maiores clássicos originais da história, especialmente no gênero de point and click, com Monkey Island, Sam Max e Grim Fandango. Agora, com a chegada do novo milênio, toda essa reputação tinha sofrido um bocado. Eles começavam a distribuir jogos de outras desenvolvedoras, mais do que fazer os seus próprios, e os seus próprios jogos não chegavam nem perto do nível de qualidade pelo qual o estúdio ficou conhecido. Mas com Star Wars 1313, essa parecia a oportunidade perfeita para resgatar a sua reputação perdida. A ideia era fazer um jogo baseado no, há muito tempo em produção, Underworld, uma série de TV estilo HBO que se passaria no universo de Star Wars, mas teria uma pegada muito mais madura e brutal que os filmes, algo que casava perfeitamente com um grande jogo de console. Obviamente. No começo, ele passou por diversas fases antes de encontrar uma identidade. O que começou como um RPG virou rapidamente um jogo estilo GTA, depois um Gears of War, até finalmente terminar em um Uncharted. Um shooter em terceira pessoa com foco em narrativa e grandes cenas bombásticas. Era a combinação perfeita para Star Wars. Especialmente porque a LucasArts tinha uma vantagem que ninguém mais na indústria tinha. Eles eram vizinhos do maior estúdio de efeitos especiais em Hollywood, a ILM, que tinha começado a sua carreira trabalhando nos filmes de Star Wars, aperfeiçoando a sua arte com o Exterminador do Futuro e finalmente alcançando o pico da perfeição com Bob Esponja, o Incrível Resgate. Cinema. Pois é, os caras eram bons. E tudo isso nos leva para E3 de 2012 e o gameplay que apresentou ao mundo Star Wars 1313. Dá tristeza ver essas coisas aqui, porque eu vou relembrando muita coisa que eu vi nas antigas E3. Outra coisa aparente aqui que nunca saíram. O quanto esse jogo estava a quilômetros acima de qualquer outro da sua época, quando o assunto era gráficos. Da sua época, tem jogo de Star Wars hoje em dia que é inferior isso aqui. Porque ele tinha um segredo. Star Wars 1313 era um jogo da nova geração, mas claro, a gente tá falando aqui de um ano antes do anúncio do PS4 e do Xbox One. E é por isso que ele parecia tão maravilhoso foda. que ninguém sabia como.
Na verdade, 2 jogos se destacaram naquele ano: Star Wars 1313 e Watch Dogs. Os dois representavam a geração que viria alguns anos depois. KKKKK. Agora, enquanto Watch Dogs ficou famoso por não parecer nem um pouco com aquele trailer, segundo ex-desenvolvedores de Star Wars, aquela demonstração era 100% real. Nada de CGI para esconder falhas e nada como uma daquelas demos super roteirizadas que desmoronavam assim que você saísse do caminho definido. Era impressionante e era real. A recepção foi melhor do que eles esperavam. A demo era curta, mas de cair o queixo. Gráficos à frente de qualquer outro jogo, especialmente nas animações faciais e efeitos especiais, como explosões e fumaças, cortesia da ILM, um combate polido com meticulosas animações, Triste. uma pitada de diálogo, humor e outra de grandiosas cenas de ação com uma clara filosofia de Uncharted de deixe o jogador fazer algo legal ao invés de assistir algo legal. Star Wars 1313 apareceu no topo das listas de jogos mais antecipados naquele ano ao redor de toda a internet. Ganhou diversos prêmios e o time voltou para casa mais motivado do que nunca. Começou a expandir e contratar veteranos da indústria. E pelo que tudo indicava, essa seria a volta ao topo para LucasArts. Só que aí o George Lucas vendeu a porra da franquia pra Disney, né? E é aí que algumas coisas estranhas começaram a acontecer. Primeiro, toda essa onda de contratações foi pausada. Ordem dos chefões lá em cima. A segunda ordem era que Star Wars First Assault, outro jogo que o estúdio planejava anunciar naquele mês, deveria ser mantido em segredo por mais um tempo. Cerca de um mês depois, as coisas começaram a fazer mais sentido. Ai, como eu odeio essa empresa desgraçada. Puta que pariu, bicho. Quando a Disney comprou os direitos de Star Wars em outubro de 2012, o seu interesse era claramente voltado para os filmes e os brinquedos. A LucasArts fazia parte dessa aquisição e mesmo não tendo sido fechada imediatamente com nenhum dos seus projetos cancelados, a Disney disse publicamente que não pretendia mais fazer jogos de consoles, mas se focar em jogos de celular e jogos sociais. Star Wars 1313 definitivamente não se encaixava nesses planos. Ela começou a oferecer a franquia para outras empresas e no final, a grande vencedora foi ninguém menos que a EA. E isso significava o Foi ninguém menos de qual? Qual que foi que venceu? A pior empresa de todos os universos. fim da LucasArts, pelo menos na prática. Os seus funcionários foram demitidos e os projetos cancelados, e de agora em diante, o seu nome seria usado para distribuir jogos casuais. Mas mesmo assim, ainda existia um sabre de luz no fim do túnel. Um dos executivos da EA, vendo o potencial que Star Wars 1313 oferecia, organizou uma reunião entre os ex-desenvolvedores e as cabeças de um dos estúdios da EA, a Visceral Games, que seria encarregada de produzir um dos muitos projetos planejados da franquia. Mas essa reunião não foi muito melhor que os últimos meses. A Visceral disse não. Star Wars 1313 finalmente encontrou seu fim. Um mês depois, ela anunciou que faria o seu próprio Star Wars, também inspirado em Uncharted, contratando até duas das mentes responsáveis pela franquia. Mas algumas coisas simplesmente não são pra ser. O jogo foi cancelado e, assim como a LucasArts antes dela, a Visceral também foi fechada. Talvez o mais perto de uma conclusão pra toda essa saga tenha sido Jedi Fallen Order. Mas não é mais nem fudendo. A Respawn em 2019. Um jogo surpreendentemente bom, ainda com traços de Uncharted e até com uma pitada de Dark Souls por cima, mas que nunca foi tão impressionante quanto aqueles 5 minutos alguns anos antes. Porque essa é a coisa sobre videogames. Todas essas promessas pareciam fantásticas, mas não passavam disso. Promessas. O pouco que existe e que foi mostrado era tudo que existia deles. A Depressão verdade 2. é que não existem jogos sem sacrifícios. Toda ideia é a melhor ideia do mundo quando ela nasce. Como um escultor, você vai retirando pedaços gradualmente para tornar essa ideia realidade. Faz sentido. E por mais promissores que esses jogos e outros como eles podiam parecer, é isso que eles sempre vão ser. Um perfeito, mas intacto bloco de mármore. Muito bom, né? Fiquei com depressão.
Ah, que tristeza, cara. Quanta coisa que a gente perdeu com essa compra da Disney, cara. Quanta coisa esdrúxula que só ressurgiu a partir da Disney comprar essa merda. Foram poucas as coisas boas que surgiram dessa aquisição. Que ódio, cara. Em todos os segmentos possíveis, né? Vocês aí se mais ficou animado com um joguinho novo lá que vai vir de mundo aberto. Considerando que... Enfim, né? Tristeza. Mas é enfim, né? Essas coisas acontecem. Quem dera, sempre acontecem as coisas que você quer. Nossa, seria tão melhor. Ai, bicho. Qual desses você jogaria de jogar? Não entendi. Vou considerar que seja... Qual desses você gostaria de jogar, né? Acho que é bem claro qual que eu gostaria, né? Eu tô em depressão por causa do jogo de Star Wars. Eu tinha sido esquecido e apagado da minha mente. Mas que me voltou agora como um pesadelo. Só que real dessa vez. Triste. É isso aí, né? Fazer o quê? Cara, que sono da porra! Pô, isso aqui vai ser saideira, cara. Curiosa estética dos animes dos anos 2000. O início dos anos 2000 foi marcado por animes com uma estética bem única e particular, tanto em termos visuais quanto em narrativa, e hoje nós vamos relembrar um pouco mais desse período e entender mais sobre ele. Ó o homem. No vídeo Dr. que eu Tema. fiz sobre os animes dos anos 2000, eu apresentei certos temas que eram comuns a essas histórias, além de trazer um gênero bem recorrente entre essas produções, que era o avant-garde. E eu falei especificamente desse gênero no vídeo O Gênero Mais Obscuro dos Animes, então certos tópicos já foram devidamente apresentados e mais aprofundados nesse vídeo. Entendeu? Talvez uma característica que marque bem essa estética seja aquele filtro sépia que dava aquele charme bem específico nessas histórias, principalmente pelo contraste que tinha com os tons mais escuros, ajudando a criar uma atmosfera bem única. E isso a gente pode perceber bem na criação dos cenários de algumas histórias, como nos elementos bucólicos de Kino no Tabi, ou naquela ideia de desolação urbana que é sempre apresentada em várias obras desse período, que ajudava também a trazer um aspecto melancólico, criando assim uma associação bem única dos personagens com aquele lugar ali apresentado.
Além disso, em alguns títulos, era bem notável essa ideia de criar cenários mais lúdicos, mas que entrava em contraste com algum aspecto fantasioso dessa narrativa. E um outro fator que a gente pode também estar destacando pode ser na localização dessas histórias, que muitas vezes era sempre em alguma representação da Europa, ou em um cenário não japonês, mesmo havendo histórias com tais especificidades que se passam no Japão. E, curiosamente, esses animes estiveram em um período de transição bem único dentro da indústria, sendo a integração de elementos digitais pelos estúdios, mas ainda situante em mão de obra tradicional. In April 2025, we will open our brand new campus in the heart of Tokyo, Shinjuku. Foda-se. Shinjuku? Sukuna não destruiu esse lugar inteiro já? Estava presente em alguns jogos da 6ª e 7ª geração de consoles, especificamente na transição entre elas, onde a presença do famigerado filtro sépia se encontrava nesses títulos, e comumente era para representar uma ideia de desolação ou na construção de cenários altamente tecnológicos, ou para representar como que é o México ou qualquer país da América Latina na visão dos Estados Unidos. Mais distópicos, ou até como uma alegoria para o uso do tão famoso vazio, tema esse que até ficou bem popular no YouTube nos últimos tempos. Bagulho cringe da porra. E alguns exemplos de jogos desse período são Fallout New Vegas, Metal Gear Solid 3 Snake Eater e alguns outros da franquia GTA e dentre outros. E isso até levou essa fase a ser chamada de Era PS3. Mas agora, voltando aos animes, é importante a gente compreender certos nomes que serviram como influência para essa fase, e um desses é o ilustrador Yoshitoshi Abe, sendo responsável pelo visual de obras consideradas pilares desse período, como Texhnolize, Haibane Renmei, NHK Nyokuso e, claro, um título bem influente para esse processo, que foi Serial Experiment Lane. Entendeu? E isso pode ser muito bem visto em suas artes, trazendo consigo aqueles elementos de solidão em conjunto com cenários urbanos desolados, junto com esses tons de sépia e cores mortas. Além disso, essa estética que muitos chamam de anime-core está muito atrelada ao nightcore, havendo um jogo de contraste também com a estética kawaii na ideia de fofo e do dark. Ryutaro Nakamura é um diretor de storyboard e trabalhou em algumas produções do período, mas sendo mais reconhecido pelos seus trabalhos em Kino no Tabe. Porém, um dos nomes mais importantes talvez seja do roteirista Chiaki Konaka, que é conhecido pela sua escrita bem particular, apresentando temas tanto no campo da filosofia como na psique dos seus personagens. Obviamente que há outros fatores à parte, afinal a gente está falando de um período bem específico dentro da indústria, porém fica a ideia. Entendeu? E citando alguns títulos, a gente tem o já mencionado Kino no Tabe, que foi uma adaptação de uma light novel, e a sua versão animada acabou ganhando 2 filmes e uma série para TV de 3 episódios no início dos anos 2000. E em 2017, sendo de certa forma um soft remake, pois até onde eu vi, tem alguns episódios que são adaptações e outras histórias originais. No enredo, Kino viaja pelos lugares com a sua moto Hermes, um veículo falante, e juntos conhecem diversas pessoas, costumes e lugares diferentes. Em Haibane Renmei, a gente acompanha Haka, que misteriosamente nasce de um casulo e possui asas e auréola. Curiosamente, ela também conhece outras pessoas que são semelhantes, denominadas de Haibane, e juntos vivem numa vila com regras rígidas, até que certos mistérios acontecem, principalmente sobre o que há além dos limites da vila. A obra é mais um trabalho do já mencionado Yoshitoshi Abe e apresenta consigo elementos bem característicos do seu trabalho, principalmente em torno de uma história atmosférica e com certas alegorias religiosas.
Last Exile se passa em um mundo onde o voo é o meio de transporte principal e os cristais são usados como os combustíveis. Nisso, 2 jovens carregam consigo o legado de seus pais, famosos pilotos, os fazendo trabalharem em serviço de entrega em diversos pontos. Mas tudo muda quando eles aceitam um trabalho de extremo perigo, onde os conflitos acontecem com frequência, É um Gundam de avião. por causa do combustível e das tragédias ambientais que desestabilizou países emergentes. Basicamente. Em posições, a principal organização que comanda os céus, a Guilda. Agora, os 2 garotos se veem em meio a tal guerra. O anime foi exibido em 2003 e possui ao todo 26 episódios. Anos mais tarde, em 2011, ele também ganhou uma continuação, mas focada em outros personagens. Quando o mundo acaba, somente a ida ao paraíso pode salvar os remanescentes, sendo a partir da criação dessa utopia, somente os lobos podem adentrá-la. Em Wolf's Rain, a gente acompanha o Kiba, que foi atraído para Freeze City por causa das flores lunares, que são consideradas chave para essa utopia. E ao chegar à cidade, o Kiba acaba Utopia dos furry. dos lobos, mas ele percebe que a realidade daquele lugar é bem diferente do que ele esperava, encontrando o lugar desolado e comandado por um governante cruel. Na Itália existe uma agência que resgata jovens em péssimas condições de saúde e as dá uma nova oportunidade de vida, porém aprimorando elas de forma cibernética e apagando as suas memórias, terminando com elas sendo treinadas para virarem assassinas frias e fazerem o trabalho sujo do governo. A primeira temporada desse anime possui consigo essas características de obras citadas aqui no vídeo, porém tem uma coisa, porque a partir das suas continuações futuras, ele meio que vai perdendo essa identidade e principalmente no visual de seus personagens. E o motivo foi a troca do character design, que antes era um trabalho de Hisashi Abe, e a partir da segunda temporada foi trocada por Miyabi Ozeki. Inclusive, essa imagem curiosamente ilustra perfeitamente essa mudança. Gilgamesh talvez seja o título mais desconhecido que eu vou citar aqui, e o enredo começa quando os cientistas querem encontrar uma forma de alcançar a imortalidade, e eles acreditam que a melhor maneira seja a Porta do Céu, que é o túmulo do antigo rei Gilgamesh. Porém, eles acabam interrompendo o experimento por questões éticas, só que terroristas acabam invadindo o local e ocasionando Até que censurar a palavra anos depois, os irmãos terrorista, Tatsuya né? e Kyoko se deparam com uma realidade onde tem 2 frentes que estão em guerra por uma mudança na sociedade. Eu falei, foda-se. Não vai estar monetizado mesmo o canal? O anime faz parte dessa leve inicial de obras do início dos anos 2000, apresentando consigo esses elementos em comum de produções de período. Definitivamente uma viagem no tempo, né? Esse foi o vídeo de hoje. E se você lembra de mais produções, pode deixar nos comentários aqui embaixo. E lembrando que o comentário de vocês ajuda bastante no engajamento do vídeo. E por hoje é isso, até mais. Ok. Foi isso. Ficamos por aqui, chat. Tô cansado, não. Não vou ficar forçando, não. Tô só o pau já, a rabiola. Então vamos ficar por aqui, beleza? Voltamos amanhã. E amanhã tento fazer uma coisa melhor do que hoje. Show? Alô, Adriel. Vou ficar até o final. Não sei se o restante tá ainda. É só você que tava comentando.